e eu queria conversar um pouquinho com você, falar de algo muito especial. Ontem foi dia de Santa Rita. Santa Rita de Cássia, uma mulher incrível, uma mulher, uma esposa, mãe, e que depois se tornou a santa dos impossíveis, porque ela tinha um amor muito grande por Jesus, uma admiração muito grande por Santa Rita. E hoje é dia 23 de maio. Dia 23 era dia do aniversário de uma pessoa que eu amava muito. O nome dele era Padre Adelino de Carli. Ele foi padre aqui em Guariba por mais de 10 anos. E eu convivi intimamente com ele, eu, meu marido, minha família. E ele sempre foi uma pessoa muito especial na minha vida. E hoje, em homenagem a ele, em homenagem ao Padre Adelino, eu queria falar. E eu contei para vocês que eu escrevi um livro. E o meu livro chama Descobrindo a Felicidade. O meu livro conta a minha história, e essa história conta um acidente que meu marido sofreu, e a partir daí a minha vida se transformou. E a presença do Padre Adelino foi muito grande na minha vida, e mesmo depois que ele partiu, ele já está nos braços do Pai. Mesmo depois que ele partiu, ele continuou de mim com os ensinamentos que ele me deu. E às vezes a gente quer uma resposta, às vezes a gente pede um sinal. E no dia do aniversário dele, há 2 anos atrás, eu recebi um sinal. E isso fez com que eu me fortalecesse muito. Então, se você procura um sinal de Deus, quando você está passando por alguma crise, algum problema, alguma doença, Deus manda sim. Ele sempre envia um anjo para mandar um sinal. E eu vou ler para você um textinho de como eu conto que eu recebi esse sinal. Esse está no meu livro e eu vou ler um pedacinho para você. Espero que você goste, espero que isso faça diferença na sua vida, assim como fez na minha. No dia seguinte, voltei para minha cidade. Ainda tinha clientes para atender que seriam padrinhos no final da quarta-feira, dia 23/5. Nesse dia comemorávamos o aniversário de um grande amigo sacerdote que já partiu e voltou para a casa do Pai. O nome dele era Padre Adelino de Carli. Ele me ensinou que a nossa fé pode ser materializada, que quando confiamos em Deus e colocamos nossos problemas nas mãos de Nossa Senhora, que é Mãe de Deus e nossa Mãe, ela delicadamente intercede ao Pai e ele nos concede grandes graças. Voltando de Pradópolis, eu vinha rezando e conversando mentalmente com o Padre Adelino, na certeza de que de onde ele estivesse, estaria me ouvindo. Ele era um homem santo, um homem de Deus. Eu pedi a ele, que estava mais perto de Nossa Senhora e que inúmeras vezes levantou o cálice da nova aliança através de suas mãos ungidas sobre o altar, oferecendo o santo sacrifício de Jesus, que junto de Maria intercedesse a Deus por misericórdia, e o Senhor nosso Deus enchesse o nosso coração com o seu amor para aceitar a vontade de Deus. O Padre Adelino era um homem santo, devoto de Santa Rita e apaixonado pela Virgem Maria. Dizia-me sempre: quando você tiver um grande problema, peça à mãe, que o filho atende. Angústia no colo de Maria. Padre Adelino, meu querido amigo, o Senhor conheceu a nossa história, frequentava a nossa casa. Estamos precisando muito da misericórdia de Deus. Intercede pelo Celso e pela família. Chegando em casa, o casal já estava na frente da loja me aguardando para ajustar seus trajes que seriam usados no final de semana. Eu expliquei ao casal a minha situação e enquanto eu experimentava o vestido da madrinha,
chegou minha mãe, trazendo uma rosa de Santa Rita, que havia sido abençoada na missa da noite anterior. Nunca vou me esquecer daquele abraço. Minha mãe me abraçou tão forte, como se com aquele abraço ela pudesse tirar toda aquela dor do meu coração, e me disse: ontem fomos à missa de Santa Rita. Colocamos a intenção da missa pelo Celso e eu te trouxe uma rosa abençoada. Logo em seguida, chegou minha amiga Sueli, rosa abençoada de Santa Rita, porque ela e o marido Paulo participaram da celebração da festa de Santa Rita do Passa Quatro. Naquele momento, senti que a misericórdia de Deus não ia nos faltar, que eu não estava sozinha. Eu sempre fui uma pessoa de fé e de oração, e diante de tão grave situação, coloquei todos os grupos de redes sociais um pedido de orações para o meu marido, pois a situação era muito grave e uma grande corrente de oração se formou. Então, eu tô lendo isso para vocês para dizer assim que foi difícil, muito difícil, mas eu me apeguei na fé em Santa Rita. Ouvi o Padre Adelino falando no meu coração: peça à mãe que o filho atende. E eu pedi a Nossa Senhora que me desse força, que me sustentasse, que me mantivesse em pé, como ela se manteve em pé no pé da cruz. E assim eu aprendi a conviver. E quando a minha mãe chegou com aquela rosa, que tinha sido abençoada na missa de Santa Rita na noite anterior, eu senti um grande sinal. Eu tinha pedido para o Padre Adelino interceder por mim. Eu pedi a Santa Rita que intercedesse. Eu pedi a Nossa Senhora que me sustentasse. E aquela rosa que a minha mãe trouxe, aquele abraço, me fortaleceu. E a hora que a Sueli chegou com outra rosa, me trazendo, me mostrou assim: a tua família te apoia, os seus amigos te apoiam, você não vai ficar sozinha. Tenha fé, confia, tudo vai ser possível dentro daquilo que você precisar. E eu entendi o quanto Deus é maravilhoso. E eu estou dizendo isso hoje, estou lendo esse texto para você hoje, porque estou na minha vida. O Padre Adelino é o responsável pela construção do Centro São Mateus. O Centro Comunitário São Mateus era uma obra, eu fiz parte de quando esse sonho começou, porque foi na nossa casa, ele comentou que ele tinha ido numa das caminhadas dele, naquele lugar, naquele campo, naquele terreno, perto da torre, e que ele ia comprar aquele terreno, porque ali ele ia construir o lugar para a gente fazer os encontros de casal. Porque os encontros de casais eram feitos na escola, era feito na Escola José Pacífico, a gente não tinha espaço para fazer. E ele falou, e eu já passei de lá, eu senti no meu coração Deus dizendo que era ali que eu tinha que fincar, e ali eu fiz, coloquei uma medalhinha de Nossa Senhora, uma medalhinha de Santa Rita, e coloquei uma oração de São Mateus. E aquele lugar vai se transformar no nosso centro catequético. Eu vi a fé em algo concreto. Aquele centro comunitário é a concretização de uma pessoa que disse que era possível, que ele acreditava e que ele ia mobilizar a cidade para acontecer. No começo todo mundo achava ele um louco, porque era impossível. Assim como tudo que Santa Rita pediu era impossível. Mas aconteceu.
Então, as coisas acontecem quando elas são para o bem de todos. Quando você for fazer sua oração, não peça aquilo que você quer. Peça aquilo que Deus sabe que é preciso. Eu pedia o tempo todo que Deus me desse sabedoria, que Deus me desse força, que me ensinasse a viver com aquilo que eu tinha para aprender, que transformasse a minha vida, que eu pudesse entender através de tudo aquilo que eu tivesse que viver, o quanto eu precisava aprender e aceitar. E que cada dia que passava ficava mais difícil. Então, cada dia eu me apegava mais a Nossa Senhora, cada vez eu me apegava mais a Santa Rita, que era um exemplo de mulher. Ela foi mulher como eu, ela foi casada, ela teve 2 filhos, ela perdeu os filhos dela morreram, o marido morreu assassinado. E Santa Rita tinha um amor por Jesus Cristo imenso, e para entrar num convento naquela época era preciso ser virgem. E Santa Rita já tinha tido 2 filhos, era impossível. E ela entrou para o convento. E ela se tornou a santa dos impossíveis, a santa que atende os pedidos mais e os mais impossíveis que a gente tem é aprender a aceitar a vontade de Deus. Esse é um dos mais difíceis. E ela aceitou, e ela ensina como fazer isso. E eu tenho um amor muito grande a Santa Rita, eu tenho um amor muito grande por Nossa Senhora. A Nossa Senhora foi tão presente, essa fala do Padre Adelino no dia que eu vinha vindo, no segundo dia depois do acidente, que o Celso caiu no dia 20 à noite, no dia 21 ele fez a cirurgia, no dia 23 eu voltando para Guariba, era aniversário dele e eu, como se ele estivesse do meu lado, como se fosse um santo mesmo de intercessão, porque eu tenho ele como uma pessoa muito santa. Ele foi um sacerdote muito santo, ensinou muito para Guariba, transformou a nossa cidade. E com isso, ele me ensinou um amor muito grande por Nossa Senhora. E durante todo esse percurso, Nossa Senhora foi muito forte na minha vida, tanto que, quando o Celso ia sair do hospital, eu falei para ele, eu senti no meu coração que eu não posso ficar, eu preciso ver a presença de Nossa Senhora todo dia. Quando você sair do hospital, eu vou tatuar Nossa Senhora no meu braço. Ele concordou. Depois que ele saiu do hospital, todo dia ele batia a mão no meu pulso e porque ele não falava quando que eu ia colocar Nossa Senhora. E eu fui. Muita gente achou uma loucura, uma véia fazer tatuagem, mas eu fiz. Deixa eu ver como é que eu faço para mostrar. E eu fiz a tatuagem de Nossa Senhora Aparecida dentro do terço. Porque foi a oração do terço, foi a intercessão que me ajudou a encontrar o caminho, encontrar força para suportar, para superar, para enfrentar, que não era fácil. A gente viveu um momento muito difícil. E no livro eu conto como é que foi a minha trajetória com Nossa Senhora, quanto milagre, quanta graça eu recebi, quantas. Como foi lindo tudo que eu aprendi com ela. Como eu fazia para dormir, porque eu não conseguia dormir. Eu conto no livro. Se quiser comentar, eu agradeço muito. Nossa, quanta gente! Eu estava. O que achou? Se fez alguma diferença na sua vida? Se foi importante aquilo que você. Se foi importante. Se quiser pôr no comentário, sabe? Eu sou muito grata a Deus por tudo. Eu vivi uma situação muito difícil.
Gostaria muito que as pessoas, se alguém que estiver assistindo, alguém que tiver interesse, eu queria muito que esse livro chegasse na mão de muita gente para entender assim, nada na vida é só tristeza, nada na vida é só dor. A dor só faz a gente crescer como pessoa, ela transforma. E eu falo muito da aceitação, eu falo muito isso para todo mundo, porque o segredo da felicidade é aceitar e agradecer. E hoje eu faço o diário da gratidão. O diário da gratidão significa que diariamente eu faço a minha gratidão. E eu tenho um caderninho que diariamente eu e o meu marido escrevemos os motivos que nós temos para agradecer. E hoje nós estamos no, não sei nem falar isso, 365 dias de gratidão. 365 dias que diariamente a gente agradece 10 motivos do que acontece. E depois que eu aprendi a fazer isso, sobrou muito pouca coisa para eu reclamar. Porque quando eu vou reclamar, eu penso, puxa, mas eu tenho isso para agradecer. Então, reclamar é muito pouco. E aí, não vale a pena reclamar. É melhor agradecer. E a gratidão transformou a minha vida. E para eu agradecer, eu tive que aprender a não reclamar. Eu tive que aprender a aceitar. Quando eu aprendi a aceitar, a minha vida ficou muito mais leve. E agora eu quero agradecer por você que parou para me ouvir. Se por acaso você tiver interesse no meu livro, me manda uma mensagem que eu estou mandando entregar. É daqui de Guariba, eu mando entregar. A gente manda pelo correio. Eu abri uma conta só para do livro. Parte da venda do livro vai para a reconstrução da matriz e para a reconstrução da capela Nossa Senhora. Gratidão a tudo que eu recebi. Então, se você comprar o livro, você vai estar colaborando na construção, na reconstrução da matriz e na reforma da capela Nossa Senhora Aparecida. Se você tiver interesse, eu vou ter o maior prazer de mandar para você. Não é um livro triste, é um livro que conta uma história de alguém que teve uma pessoa doente, acamada, numa fase muito difícil da vida, que superou, que se recompôs, que aprendeu muito, que com toda essa história acabou escrevendo um livro, e esse livro hoje está aí para que as pessoas entendam qual é o segredo, como que a gente faz para poder superar sem se vitimizar. Porque durante muito tempo eu fiquei muito vitimizada, sabe? No começo eu tinha muita dó de mim. Nossa, como eu sofro, como é difícil, meu marido, minha situação, ele na cama, eu não posso fazer nada, eu vivi isso. E aí foi demorando muito, a recuperação não vinha e eu estava muito vitimizada. Aí ele começou a melhorar, eu comecei a criar expectativa. Aí criei muita expectativa. Só que quando a gente cria muita expectativa e aquilo não acontece, a gente se frustra. E a frustração causa depressão. E depressão é terrível. Então, eu tive que aprender a aceitar. Quando a gente aceita e agradece, a gente não reclama do que não tem. A gente agradece aquilo que tem. Então eu não reclamava porque ele não comia. Eu reclamava porque eu tinha condição de ter a dieta. Eu não reclamava porque ele não falava, mas eu agradecia porque ele já estava tendo movimento para poder ter comunicação. E quando a gente vai fazendo isso, Deus vai oferecendo mais. Quanto mais a gente agradece, mais Deus vai te oferecendo para você ter para agradecer. E aí eu comecei a aprender que
Eu não preciso ficar frustrada com aquilo que eu não tenho. E eu não gero expectativa. Como outro dia me perguntaram, nossa, ele não conseguiu, faz 2 anos já, 2 anos. Ele anda? Não, não anda. Ah, mas ele vai andar. Quem sabe? Se andar, vai ser bom. Se não andar, a gente é feliz do mesmo jeito. E é isso que a gente conversa quase todo dia. E se você não andar? Se não andar, a gente já é feliz. E se andar? A gente vai ser tanto quanto a gente é, só que andando. É assim. E é assim que a gente tem que aprender. Quando a gente aprende a viver com a vida que a gente tem, do jeito que ela é, sem expectativa. Ah, mas você não faz plano? Plano é uma coisa, expectativa é outra. Eu faço planos, eu determino, eu não levo a vida assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, eu tenho meus compromissos, a gente tem os horários de fazer, cada coisa tem um horário, a gente tem uma rotina, porém, eu não espero o resultado. O resultado vai vir e impressionante, vem mais do que eu espero, sempre. Depois que eu aprendi a aceitar, as coisas acabam vindo mais do que aquilo que eu estava esperando. Olha que lindo. É incrível quando a gente entende o quanto Deus é maravilhoso na vida da gente. Então eu queria agradecer muito por você que parou para me ouvir, que parou para para eu não ficar aqui sozinha. E eu fico muito feliz por ter alguém ouvindo aquilo que eu estou falando, porque é muito importante para mim que as pessoas saibam que não precisa sofrer, que a gente pode aceitar as coisas do jeito que elas são. Ai, mas ó, nós estamos dormir, hoje é sábado, era dia de eu sair, de eu passear. Tudo bem. Só que hoje é dia de você ficar na sua casa, tá frio, curte a tua casa, curte as suas coisas, agradeça, olha para cima, olha para o que você tem, agradece aquilo que você tem. Se você tem alguém para passar a noite junto com você, agradeça pela pessoa que está com você. Tenta conversar, tenta dar mais atenção, aproveita. Não é só na rua que você vai encontrar distração. Na sua casa tem muita coisa para você fazer. Tem muita coisa que você nem percebia que tinha. Começa a olhar por trás daquilo que está vivendo. Não reclama que você não pode sair. Agradeça porque você tem onde ficar. Quando você muda o olhar, você muda a sua vida. Eu, como vivo quase que no isolamento social, né? O meu normal é estar em casa. Raramente a gente sai. E quando a gente sai, a gente se sente feliz. E não tem problema nenhum ficar em casa. A gente aprendeu a aproveitar a nossa casa e a viver muito bem dentro dela. E agradecer por tudo que tem dentro dela. Agradecer porque a gente tem casa. A gente agradecer porque a gente tem tudo que a gente tem. Quando a gente aprende a fazer isso, fica tudo mais leve. Aprenda a não reclamar. Comece a agradecer. Quanto mais agradecemos, mais bênção recebemos. Eu tinha uma frase que eu dizia todo dia: quanto mais a gente agradece, mais Deus oferece. É assim. Então, agradece, mas para agradecer a gente tem que aceitar a condição que a gente está. Aceita e a gente agradece. Quando a gente agradece, a gente fica na graça de Deus. Deus é abundância infinita, então nada te falta. Um bom final de sábado, uma noite abençoada. Aproveita esse friozinho. Quem pode toma um vinho, quem não pode toma um chá, um caldo. Aqueça o seu pé, se cobre com edredom, assiste televisão, assiste um filme da Netflix. Aproveite o seu sábado. Não reclama porque tá frio. Todas as estações do ano são necessárias, assim como na vida. Tudo é necessário. Momento da dor, momento da alegria, momento da tristeza, momento de ficar quieto em casa. Tudo é importante. É isso que faz a vida. Os ciclos, como a estação do ano.
Agora nós chegamos na época do inverno. Momento de se recolher. Momento de entrar para dentro, cuidar de si, cuidar de quem a gente ama, aquecer o coração. Toma um chazinho quente, aquece seu estômago, aquece seu coração e seja feliz. Bom final de semana para você. Muito obrigada. Obrigado, Caio. Obrigada, Luiz, Suzete. Obrigada, Bruna. Obrigada a todos que estiveram aqui comigo. Muita gratidão. Que Deus abençoe. Que Nossa Senhora proteja vocês. E que Santa Rita esteja sempre intercedendo. E que os ensinamentos que o Padre Adelino me deu, eu quero passar para todo mundo. Para que todos entendam esse homem incrível que me ensinou que a fé pode ser realizada. E pode. Basta a gente querer e acreditar. E coloque essa frase na sua cabeça. Peça à mãe que o filho atende. Boa noite. Deus abençoe. Gratidão.